Então, bora começar mais um vídeo. Meu nome é Lucas, eu tenho 36 anos e eu nunca fui funcionário de ninguém. Eu me sustento desde os meus 19 anos, eu não venho de família rica, não sou playboy, eu sempre empreendi e tudo isso, né, eu consegui trilhar uma carreira como empreendedor porque o meu primeiro empreendimento deu muito certo. E eu venho replicando desde então alguns fundamentos, entre eles o mais importante, que é o que eu vou te ensinar hoje nesse vídeo, que é como você conseguir colocar os seus clientes para trabalharem para você de graça. Tá legal? Para você ter ideia, eu fiz meu primeiro negócio com apenas R$ 200. Eu investi R$ 200, eu tive um retorno de R$ 7.000 líquido. Eu reinvesti esses R$ 7.000, que me deu mais de R$ 30.000, e vim então construindo negócios. Eu, com 20 e poucos anos, eu ganhava entre R$ 8 e R$ 12.000 por mês. Isso era, sei lá, 2010. Então seria o equivalente a R$ 30.000 hoje, R$ 20.000, não mais, uns R$ 40.000, não sei, tem que fazer as contas. Mas o importante é que eu consegui ter sucesso muito rápido. E não foi porque eu dei uma grande sorte, foi porque eu realmente utilizei uma estratégia que é muito boa. E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. O que eu preciso, antes de mais nada, te mostrar, te explicar. Eu tenho aqui um desenho para ficar mais fácil para você ver. Você consegue ver? Tá legal. Olha, ficou ao contrário, beleza. A estratégia se trata, quando a gente fala de estratégia, a gente fala do que vai ser feito, né? Então a gente está falando a nível de o quê. E a tática, a gente fala do nível de como ser feito. Nesse vídeo eu vou focar em te ensinar a tática da boneca holandesa, que é o que eu utilizei no meu primeiro empreendimento e eu continuei replicando e utilizando exatamente a mesma tática vários anos seguidos e deu muito certo. Só que ela é uma tática que ela serve dentro do contexto de eventos. Então, se você quer empreender com eventos, ou se você empreende com eventos, perfeito. Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente utiliza a mesma tática. Mas ela não tô aqui nesse vídeo para te ensinar especificamente a tática. Eu tô aqui para te ensinar a estratégia, que é mais importante. Então, a tática vai ser uma maneira de eu te contar através de uma história como que funciona o mecanismo dessa estratégia que faz com que os seus clientes trabalhem para você de graça. Vamos voltar lá então. Bom, aqui está o meu desenho. Então, o que acontece? Eu posso, dessa mesma estratégia que é fazer os seus clientes trabalharem para você, eu posso ligar ela, plugar ela em várias táticas diferentes. Aqui eu vou usar uma delas, que é a mais eficaz, simples, que funciona muito bem para eventos, tá legal? E que eu fiz a Era, fiz várias baladas, fiz vários outros eventos. Hoje em dia eu estou fazendo um evento de corrida que eu estou usando a mesma tática e você pode criar os seus próprios pequenos eventos também utilizando essa mesma tática. Bom, vou te contar a história então. Eu tinha 19 anos, eu gostava muito de sair, tinha uma galera, e eu queria ter a minha festa. Eu sempre acreditei que fosse possível eu viver daquilo que eu realmente gostava de fazer. Só que eu gostava de fazer, era moleque, eu gostava de ir pra balada, e eu não pensava que era impossível. E quando a gente quer criar algo, o primeiro passo que a gente tem que dar, e eu quero que você leve isso com você para a tua vida, é que a gente tem que acreditar que é possível. Os maiores empreendedores, as pessoas que têm resultados absurdos, que conseguiram grandes feitos, elas têm uma distorção da realidade, onde elas acreditam que uma coisa meio impossível é possível. Então, se você não tem essa mentalidade, passe a ter. Se você entrar no mundo do empreendedorismo sendo pessimista, o seu não vai dar certo. Você tem que acreditar pra caralho em você mesmo, tá? Então, espero que você acredite, porque todo mundo que consegue é porque acredita. Não é que a pessoa já acreditava porque ela ia conseguir, é que ela conseguiu porque ela acreditava. Bom, vamos lá, vamos continuar, eu não vou me prender nessa parte da história. Mas eu era um moleque que acreditava pra caralho em mim mesmo, e eu queria criar uma festa, o que parecia ser impossível, porque eu não tinha grana, eu era um moleque de classe média, mas tinha uma galera, tinha uma turma, e eu tava sempre agitando e levando essa galera pros lugares. E eu tive uma sacada. Tinha uma amiga, que ela nem era tão amiga assim, mas que era uma conhecida e que ela era meio popular, assim. Ela era muito amiga de uma parte da turma que eu não era tão próximo. Mas a gente tinha contato, na época a gente utilizava o Orkut, hein, gente? Tô ficando velho, o Orkut. E eu mandei uma mensagem pra ela, porque ela ia voltar, tipo, daqui a 4 meses, alguma coisa assim, 3, 4 meses depois. Ela tinha já a data de volta dela pro Brasil, ela tava fazendo intercâmbio. Ela tinha um poder aquisitivo legal, então ela tinha uns amigos ali que também tinham e tudo mais. E eu tive essa grande sacada, falei, não vou falar o nome dela, falei, amiga, o que que você acha de eu fazer uma festa para quando você voltar aqui a gente comemorar
numa baita festa. E ela, claro, achou aquilo o máximo. Eu falei, meu, então pode crer que isso vai rolar. E já comecei ali, né? Às vezes é o salto de fé. Você fala que o negócio vai acontecer e não tem mais como voltar. Isso é importante no empreendedorismo também. E aí depois eu falei, bom, legal, agora o que que eu preciso de mais outros eventos? Porque a tática da boneca holandesa, ela se baseia na ideia de que você coloca um evento, outro evento dentro de um evento maior. Então eu fui, conversei ali com outro camarada e falei, olha, eu vou fazer uma festa para comemorar a volta da fulana. Você não quer aproveitar e comemorar o seu aniversário também nessa mesma festa? E ele achou super legal. E aí ele trouxe um outro amigo que eles já tinham combinado de comemorar juntos, porque eles tinham feito isso no ano anterior. Aí eu achei um outro cara. Aí tinha uma menina que tinha uma amiga que estava lançando uma marca. Fui falar com a amiga da marca se ela não queria lançar a marca dela na minha festa e ela achou super legal. E com isso eu fui aglutinando pequenos eventos e para cada um deles eu criei toda uma narrativa de que aquela festa era deles. Eles sabiam que iam ser comemoradas várias outras coisas, eu não estava mentindo para ninguém. Mas eu criei um nível de personalização, então de ter um convitinho com o nome deles, e aí eu dei os convites mesmo para eles, na mão deles para eles entregarem, porque era um sistema assim, que a pessoa tinha o convite e aí ela chegava na hora com o convitinho, então só quem tinha o convitinho podia entrar, mas a pessoa tinha que pagar um valor ali na entrada, que era tipo R$ 10, era bem barato. E aí eu fiz isso e o meu primeiro investimento foi justamente esse. Com os R$ 200 eu fui na gráfica e comprei os convitinhos. Eu consegui conversar e aí tem que ter um pouco de jogo de cintura e trocar ideia e pagar a bebida só depois do que for consumido, então um sistema de consignação. O sítio eu consegui gratuitamente, porque era de uma pessoa da minha família, e aí eu consegui isso. Foi realmente algo que me ajudou muito e fez toda a diferença. Se não fosse isso, né? Agradeço aí muito essa bênção que eu tive. E eu tive ali que alugar os equipamentos de som também. E eu consegui conversar para pagar no dia. E aí, no final das contas, era isso. Eu tinha feito vários compromissos financeiros e eu não tinha nada. Eu só tinha bastante fé de que as coisas iam dar certo. Deram certo. Eu fiz um cálculo para que com 100 pessoas na minha festa eu conseguisse atingir o meu break-even, né? Ou seja, eu ia conseguir minimamente pagar as contas, aquelas dívidas que eu tinha feito antes da festa começar. Só que a festa foram 500 pessoas, 400, 500 pessoas. Então deu super certo, eu consegui levantar uma grana, reinvestir e tudo mais. Agora vamos para o fundamento da coisa. As pessoas, depois que eu tive essa primeira festa, a segunda deu certo, a terceira deu certo, por quê? Eu criei camisetas da festa e eu já tinha uma turma. É como se existissem várias pessoas que se conhecem, mas elas não eram uma turma. A partir do momento que eu fiz essa festa, elas se tornaram a galera da festa. A festa se chamava Era. Eu fiz camisetas e dei para essas principais pessoas que me ajudaram a levar gente, a divulgar e que vestiram a camisa comigo desde o começo. Eu dei uma camisa física mesmo para eles. E eles gostavam de mostrar que eles de alguma forma estavam numa hierarquia da festa, sabe? Eles queriam mostrar que eles faziam parte de algo maior. E aí que tá a grande sacada. O ser humano quer mostrar que faz parte de algo maior. Isso é algo que evoluiu junto com a gente, porque imagina, nossos antepassados na selva, se eles fizessem parte de um bando grande, eles estavam mais seguros, eles tinham ali algo positivo, né? Eles tinham, sei lá, uma comunidade que eles poderiam se apoiar. Então a gente sempre teve essa vontade, esse desejo enorme de pertencer a algo maior do que a gente. E as marcas sabem disso e se utilizam disso para que as pessoas, o público-alvo delas, venda por elas, divulgue por elas. Então, essa estratégia, por exemplo, de embaixadoras. Aquelas pessoas eram minhas embaixadoras. Hoje eu tenho, por exemplo, uma escola que chama Teia Multicultural e é uma escola que é muito diferente, que tem uma identidade muito forte. Ela abraça um conjunto de crenças e valores muito fortes. Então, por exemplo, a minha escola tem uma questão muito forte de cultura, né? Então leva uma importância muito grande para a cultura. Você ter os seus filhos estudando na minha escola mostra que você acredita nisso também. Então, você mostrar para as outras pessoas que você conhece que você tem filhos na minha escola acaba sendo um símbolo de status. Acaba sendo não só um símbolo de status, tipo, uma coisa chique, cara. Não, mas demonstra que você é uma pessoa que acredita na cultura, que você apoia a cultura. Existe até um network dentro da comunidade de pais, porque muitas pessoas trabalham com produção cultural, são artistas, porque têm essa crença em comum e as pessoas que têm essa crença muitas vezes se envolvem com isso profissionalmente. Então, as marcas criam comunidades em torno delas. As pessoas falam, nossa, mas para que alguém vai pagar R$ 200 mil, sei lá, num Rolex, um dinheiro absurdo nesse relógio? Não é o relógio,
é você pensar que quando você usa aquilo, você está fazendo parte de um grupo de pessoas que usa aquilo também. Não é sobre o relógio em si, o objeto, é sobre como um homem de negócios, um homem bem-sucedido vê as horas, controla o próprio tempo e, enfim, a marca constrói uma narrativa. Então você precisa, agora vamos em passo a passo. Né? Primeiramente, para você construir uma marca ou ter um negócio que consiga, seja com a tática da boneca holandesa, se a gente estiver falando com eventos, né, onde você consegue fazer com que pessoas chamem o seu evento de delas, né? Como se elas fossem as donas do teu evento. As marcas você tem que ter algo parecido. As pessoas têm que se sentir meio que coautoras da sua marca. E como que você consegue fazer isso? Primeiro de tudo, primeiro item, você precisa ter um conjunto de crenças que seja muito claro. Pode ser uma coisa só, uma causa que você apoie e que todas as pessoas e que você comunique isso abertamente, porque todas as pessoas que acham aquilo tão importante quanto a sua marca acham aquilo importante, ao utilizarem-se da tua marca, naturalmente elas vão mostrar para a sociedade que elas apoiam aquela causa. Dois, você tem que gerar um senso de comunidade. Então as pessoas têm que se conectar, têm que perceber umas às outras como fazendo parte daquilo. Como? De repente, se a marca é vestuário, é mais fácil de você dizer sobre isso. Mas se a marca de repente é que nem, por exemplo, agora está muito em alta, essa coisa de corrida com balada. Pô, se é um evento, posta foto das pessoas no evento. Faz o que eu fazia na época, usava muitas camisetas que as pessoas usavam e aí eu fotografava as pessoas nas festas e colocava minha marca d'água ali da minha logomarca e colocava, divulgava na minha página do Orkut as fotos dela com a logomarca. Todo mundo pegava, salvava lá e colocava no seu próprio Orkut. Então elas iam divulgando a minha marca enquanto elas mostravam que elas pertenciam àquilo. E as pessoas gostam de mostrar que elas estão ali e que elas chegaram primeiro, sabe? Então, tipo, quando uma coisa começa com uma cara de que vai dar certo, as pessoas querem estar junto porque elas querem mostrar que elas apoiavam aquilo desde o começo. Que nem tem um influenciador que eu adoro, que eu participei de um programa dele, o nome dele é Eslen Delanogar, fica aqui meu jabá, né? Tô aqui divulgando abertamente. Gosto muito do material dele, eu aprendi bastante sobre neurociência com ele. E quando eu comecei a acompanhar ele, ele tinha poucos seguidores. E olha que legal, tô aqui contando isso pra você nesse vídeo. Por quê? Porque eu gostei, eu vi que ele era um cara que ia crescer, eu comecei a aprender com ele, eu vi ele crescendo e isso me fez me sentir parte desse crescimento dele. Então isso é muito legal. Você mostrar o teu crescimento é uma estratégia importante. Você mostrar que você é pequeno e que as pessoas estão cooperando com isso e que as pessoas que estavam com você no começo ajudaram você a crescer é muito importante. Então, se você seguir esses princípios básicos, com certeza você vai conseguir transformar a sua marca em algo que as pessoas divulgam gratuitamente, abertamente. Então, o seu público-alvo, seus clientes vão trabalhar para você. E pode ter certeza, grandes marcas utilizam essa estratégia, seja pela tática da boneca holandesa, ou seja por diversas outras táticas que levam para esse mesmo fim. Eu espero que você tenha gostado. Se você não sabe como aplicar isso no teu nicho, na tua ideia, no teu negócio, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você e vou te dar uma ideia e a gente vai poder conversar através dos comentários, tá bom?